Salve, salve, meus amigos! Um grande domingo a todos, prazer enorme estarmos juntos mais uma vez aqui pela Band. E, para variar, hoje a gente vai bater papo com pessoas que nós aprendemos a admirar com o passar do tempo. São pessoas da nossa região que fazem as coisas acontecerem. Isso é muito importante, né? Hoje, deixa eu mostrar aqui já esse meu ilustre convidado. Estou aqui com o Bianco. O Bianco é mágico e palestrante. Bianco que o Brasil já aprendeu a admirar. E o Bianco tem uma formação super interessante porque ele é formado em mecânica industrial pela Unicamp. Verdade. Que ano foi isso? Prazer te receber, viu, Bianco? Nos anos 80, vamos Nos deixar anos assim. 80, é? E, cara, o que te levou a mudar? Olha, eu fiz uma carreira técnica, né? Trabalhei em diversas empresas aqui na região. Sim. Sempre em áreas IBM, técnicas. Petrobras, Rodia, só grandes nomes, É hein? verdade. Mas eu tinha sempre um grande hobby, uma grande paixão artística, que você sabe, que é a mágica. E chegou uma hora que eu falei, poxa, eu vou tentar realizar esse sonho. A gente ouvia tanto falar e tal, era bastante jovem na época, e a mágica foi crescendo cada vez mais, tomando conta da minha vida, né? Esse hobby acabou virando uma profissão. Em 1988, eu saí da indústria e comecei a trabalhar profissionalmente como artista, como mágico. Claro que a gente não pode deixar de fazer a menção, porque todo profissional ele se espelha em alguém. Na história, a gente tem o Harry Houdini, que foi um dos maiores mágicos de todos os tempos, se não o maior deles, não é? Mas aqui no Brasil a gente teve e tem ainda, você é um exemplo deles, de um nome importante dentro da mágica. A tua inspiração veio de quem? Puxa, é difícil. Eu acho que eu tive uma mescla de inspirações, é uma soma. Porque na época, o David Copperfield, que até hoje é uma grande estrela, já era um nome máximo na mágica naquela ocasião. Mas eu conheci também os mágicos que faziam humor, que não são tão conhecidos no Brasil, mas tem um nome, um espanhol que chama-se Juan Tamariz, que quando eu conheci o trabalho dele, que ele misturava mágica e humor, eu falei, nossa, é esse caminho que eu gostaria de seguir. Você já se presenteou com Las Vegas ou não? Já. Teve mais de uma? Mais de uma, já diversas vezes. Eu sempre que posso, né, fui o ano passado, esse ano estou programando uma nova viagem, porque a gente aprende muito. Você vê o show business muito maduro, né? Muito espetáculo, é uma criatividade muito grande, um investimento na arte muito grande. Então, vale muito a pena, muito legal. Bom, nos dias de hoje veio primeiro o mágico e depois o palestrante, porque a palestra no Brasil, essa transmissão, essa motivação, essas palestras motivacionais, elas se tornaram um mote, uma moda, e que realmente é muito importante para as empresas, e as empresas levam muito a sério isso. Né? Verdade, Paulo, eu me especializei nessa área corporativa e as empresas cada vez mais pedem esse tipo de trabalho. Então eu montei o que a gente chama de palestra show. Então eu uso o meu conhecimento como artista para transmitir mensagens motivacionais, empresariais, corporativas, que eu conheço também. Sei. Então, só para te dar um exemplo, Vamos lá. quando eu falo de vendas, que hoje em dia nós precisamos falar muito de vendas, Sim. Um assunto que é muito forte em vendas é quando você mexe na carteira das pessoas. Com certeza. Principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, exatamente. Eu trago notícias quentes quando eu vou fazer a palestra para as pessoas. Opa, aqui. Então, que eu digo o seguinte, todo artista, né, tem como primeira missão conquistar a atenção das pessoas. Perfeito. Na verdade, a atenção. E o palestrante também. Então, olha que curioso, se você está atento, se você está focado, você consegue realizar coisas que parecem mágica, né? E que são muito importantes quando você está, né, falando de vendas, quando você está lidando com o público. Eu trouxe alguns papéis aí, será que você poderia... Será que você poderia fazer isso por mim hoje? Melhor não, aí dá problema com a Polícia Federal. As pessoas que estão em casa também nesse domingo de manhã. Deixa eu guardar aqui, Olha, que eu vi que você já se interessou. É espesso, então aproveita. Então vai por aí, eu acho que eu dou sempre esse tipo de mensagem, né? Quer dizer, o profissional moderno não precisa fazer mágica, mas tem que dar um show. Você tem que usar sempre o que você tem de melhor, aliar o seu conhecimento técnico ao seu talento. Sim. Né? E hoje, cada vez mais, as empresas estão apostando nisso, em reter os talentos e deixar os funcionários trabalharem com prazer. E para você trabalhar com prazer, você tem que botar o teu talento ali. Então, eu falo muito para times de vendas e conto um pouco da minha história. Sei. Porque vender é contar história. Aliás, contar história é muito importante. E uma história que convença. Uma história que convença. Um líder, um time, ele tem que contar uma história, ele tem que envolver o pessoal dele e assim por diante. E contar uma história hoje em dia, por exemplo, claro, um trabalho quando você fala de liderança, é de sair de um ponto e chegar no outro, né? Seria muito fácil se fosse... A menor distância entre dois pontos, uma reta. Uma linha reta. Agora, seria fácil se fosse sempre assim. Infelizmente, no meio do caminho, todo mundo sabe, quem trabalha, acontece os pepinos, os rolos, e aparece um nó.
no meio do caminho. Agora, muita gente tem a tendência de fazer o seguinte, Paulo. Você pega esse nó e esconde esse problema. Deixa escondidinho lá, ninguém está sabendo. Esse é um engano. Não vai resolver Não nada. vai resolver. Aliás, pelo contrário, sabe o que acontece? Às vezes aumenta o problema. Olha a quantidade de nó. O nó multiplicou Olha outros a quantidade nós. de E problemas. na vida, no dia a dia, a gente sabe perfeitamente que é exatamente Exatamente. Por isso que você tem que contratar um mágico. Então você chama o Bianco lá no teu evento, Aí ele na tira tua os nós convenção. todos da tua vida. A gente faz os nós aparecerem, a comunicação entre a equipe fluir, as coisas acontecerem, que eu acho muito importante. Eu falo muito de comunicação, estou falando aqui com um comunicador que Seu admirador? conhece, Seu admirador? conhece muito essa área, porque é a nossa matéria-prima. E eu uso Sem dúvida. tudo que eu conheço de comunicação para falar com as pessoas. Eu faço mágica, humor, participação da plateia nos números, projeção, música, tudo para chegar no coração da plateia, porque acho que é a verdadeira forma de comunicação. Num mundo tão inundado de informação, como é que você faz o teu negócio se sobressair? É sendo emocional, chegando no coração das pessoas. Porque eu acho que uma coisa importantíssima é você criar uma marca, uma identidade, que essa dúvida. talvez seja a forma de comunicação mais forte, mais importante. E você me permite só mostrar um exemplo à vontade. que eu uso na Nós palestra? estamos deliciando aqui com o seu show. Vamos Eu lá. uso na palestra o seguinte, eu trouxe aqui esse saquinho, dentro do saquinho tem um objeto Domingão. Ainda é Lá, meio- olha, eu ainda é não meio sei aqui cedo. no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é uma prática. A cor do saquinho e o conteúdo. É verdade. Mas olha, eu acho que ainda é cedo, mas é domingo. É. Hoje todo mundo vai reconhecer. Eu trouxe É daqui a aqui pouco. uma long neck. Trouxe uma long neck. Perfeitamente. Só que eu fiz uma coisa com esse E produto com um homem aqui, Paulo, experiente, ele já tirou até a marca da por, cerveja. por dois motivos. Claro, Vamos para lá. não fazer merchan. É. E depois pelo seguinte, eu tirei a parte importante, que é o rótulo, que é a identidade do produto. Identidade, é Eu verdade. pergunto para você que está em casa, será que se você for a um bar, uma loja, um mercado, você compra um produto assim? Absolutamente. Difícil. Primeiro que você não sabe nem de que se trata. Ele pode Exato. até estar na prateleira adequada, mas Exatamente. você não sabe consegue o que ver que é. dados do produto. E depois você tem sempre outros do lado, que você conhece, confia, então é importante ter uma identidade forte. Sem dúvida. E hoje, na era da comunicação e do marketing, nenhum produto também pode ficar assim, Escondido. escondido. E eu falo isso para os profissionais. Eu falo, hoje, você tem que fazer essa mesma analogia. Você tem que ter uma identidade forte, você tem que aparecer no mercado. Senão, Paulo, você acaba sumindo. E não é isso que a gente quer que aconteça, não é verdade? Você viu aí? Então, eu acho Cadê, cadê a garrafa? Cadê a garrafa? Genial, cara. Parabéns. Então é isso que a gente tem que ver. É Então, uma são- pena que eu não tenho auditório aqui, viu? Super. Sensacional, muito bom. Obrigado, muito bom, obrigado. Muito bom, Mas muito bom. com essas metáforas, você vai ilustrando A tema- importância exatamente, da temas identidade, importantes não é? e o conteúdo que eu passo dentro dessas palestras. Sim. Então, é um artista vendo o mundo corporativo, uma visão diferenciada. Então, são trabalhos que têm muito entretenimento, tem muita alegria, tem muita participação, como eu falei, e vai passando esse conteúdo de uma forma diferente. Uma curiosidade do seu amigo aqui é o seguinte: quando é que surge a mágica? De onde é que se tem notícia da mágica? Em que região do mundo começou essa prática divertida, diga-se de passagem, que deve ter tido outras motivações além da diversão? Olha, os primeiros registros que se tem documentado são de 3.000 anos antes de Cristo. Tem 3.000 antes de Cristo? Tem um papiro, um documento Sei. que chama-se Papiro de Westcard, está no museu em Berlim, e que retrata um espetáculo de mágica na corte do rei Quéops, Sei. no Egito. Puxa vida. E o mais curioso, sabe que número que eles retratam lá? Aquele dos 3 copinhos com uma bolinha, que tem que adivinhar onde é que está. Aquele Já tem, é o mais antigo. que tem se um desenho, então a gente imagina que, entre outros números, um número retratado ali. Então, o primeiro registro que se tem foi esse. Depois, na Idade Média, os mágicos foram caçados, né, como bruxos Sim, e tal. sim. Houve um problema, aí desapareceram um pouquinho, e depois vão ressurgir. Mas os reis gostavam, não é? Sim, os reis gostavam. Eles vão ressurgir depois, aí já nos espetáculos de variedade, como entretenimento, misturando inclusive experiências físicas, de eletricidade, de magnetismo e tal, Sei. que também era uma grande novidade, uma grande mágica naquela Sem época, dúvida. né? Essa Em muitos tecnologia. momentos ainda é, né? Ainda o é. né? Ainda nos impressiona, ainda parece muita mágica isso, mas os registros que se tem são muito antigos, como eu te falei, de 3.000 anos antes de Cristo. É uma arte que vem se renovando. E apesar, a gente falou aqui, de a gente ficar maravilhado com a tecnologia e tudo, a mágica ainda encanta muito por essa coisa ao vivo, próxima, quando acontece diante dos seus olhos, sem usar muitos recursos, que é o que eu procuro fazer. Nos meus espetáculos eu não uso grandes números, eu uso números menores, mas com muita comunicação próximo das pessoas e tem o efeito impactante muito bom. Cartas. Nós, costumeiramente, a gente falou sobre Las Vegas, enfim, capital mundial do
dos jogos e de entretenimento também. entretenimento, enfim. O registro das cartas, você tem esse registro de quando começou os números? Também é muito antigo. Muito antigo. Isso remonta a milhares de anos? Também. Pelo menos a 1000 anos. Eu não anos. sou um especialista nessa área, mas pelo menos 1000 anos. Porque acho que elas foram mudando. Os jogos, não é? Jogos. Você tem alguma coisa de carta aí? Tenho, eu uso muito cartas, como todo mágico. Eu vou fazer aqui uma outra experiência que fala muito de trabalho de time, de trabalho de equipe. Eu trouxe um baralho aqui, um baralho maior, Sim. Que é para ser feito em visualizado, um pouquinho maior. lugar E aqui, antes de começar, eu tenho um envelope, curioso aqui. E esse envelope eu vou te entregar, porque dentro dele há uma previsão. Tá. Há uma única carta eu vou deixar. Perfeito. Fica uma bolsinha, ou fica com você aqui, como você na quiser. minha mão. Agora, Paulo, deixa eu contar aqui uma historinha. Falamos tanto em contar histórias. Sim. Esse número eu realizei na primeira vez, uma turnê que eu fiz em Portugal. E pedi para um português, falei, o senhor corta o baralho para mim, por favor? E ele seguiu a risca, a recomendação. E cortou em duas partes. Eu falei, bom, mas não faz mal. O artista tem que saber sair mesmo Sem na dúvida. circunstância mais difícil. Então, eu deixo primeiro mostrar para a plateia aqui, para o teu público, o envelope que tá são aqui. cartas todas diferentes, tá? Então, essa metade e essa outra metade também de cartas todas diferentes. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir uma gentileza a você. Já foi o nosso primeiro bloco, Ok. Você mostrou o baralho cortado por um português, o nosso beijo, o nosso carinho, a colhona portuguesa, nós temos muitos amigos Exatamente, uma vindo da grande boa brincadeira. terrinha. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, em seguida, justamente a seguir, nós vamos ver o que vai acontecer. Eu continuo de posse do envelope, que nós vamos ter o desfecho desse número do nosso querido mágico Bianco, mágico e palestrante. Após o comercial, até já. A Artefato nasceu com o intuito de oferecer uma nova proposta no mercado de decoração. São móveis de luxo e sofisticados, tudo prontinho para quem quer decorar a casa de modo rápido, sem abrir mão de beleza e qualidade. São mais de 5.000 itens, entre tecidos e móveis, como sofás, poltronas, cadeiras e mesas de jantar. Bom gosto e refinamento de seus clientes resultaram em peças coringas e charmosas, que combinam com os estilos diferentes e personalidades também. No Brasil, 3 endereços: São Paulo, capital, Balneário de Camboriú e Campinas. Nos Estados Unidos, em Miami, no bairro de Aventura. O Tendências e Atualidades está de volta para você que está ligando agora. Estou recebendo hoje no programa o mágico Bianco. Bianco é uma maravilha, viu? Ele faz um tipo de palestra show, dinâmica, divertida, e ele usa mágica, música, humor inteligente, interatividade e também efeitos especiais. E antes da gente sair, né, por esse break que nós tivemos agora, o Bianco mostrava pra gente uma carta, né, um jogo de cartas, de baralho, que foi devidamente cortado por um português que estava na plateia. Ele falou, alguém corta o baralho para mim, e aí o cara foi e cortou. E daí ele me deu um envelope que diz que nesse envelope vai ter um resultado aqui dentro que deve coincidir com alguma coisa que nós vamos saber agora. É uma previsão. Vamos lá. Bom, cartas de um lado cortadas, cartas de outro lado. Agora você pode dar uma ideia também, por exemplo, de trabalho de equipe. Quando eu vou fazer isso num evento que quer falar de trabalho de time, você chama duas pessoas e olha, quando você está trabalhando em time, em sintonia, olha o que acontece. Eu peço para uma pessoa escolher uma carta. Paulo, você pode apontar qualquer uma delas, só aponta. Vamos lá, essa aqui. Agora, o importante é o seguinte, eu quero que fique bem claro, essa mesma, nem essa aqui. Não, essa aí. Tá ok. Então eu vou pedir para você segurar, não veja por enquanto, tá? Tá bom. Paulo escolheu uma carta, está na mão dele. Entre todas essas, escolheu uma. Agora, a ideia é a seguinte, você vai escolher outra desse outro monte. Tá. Posso colocar essa no colo? Pode colocar aí. É só Vamos lá. apontar da mesma forma, também mais ou menos no meio, essa aqui. Estou apontando certo, essa aqui. Então, você fica com essa aqui exatamente. Então, veja só. A primeira e a segunda carta. Paulo escolheu duas cartas. Agora, o curioso é o seguinte. Eu vou pedir para você colocar, acho que aqui, senão você não vai conseguir isso. Deixa aparecendo. Agora, junte as duas cartas. Assim, e olha que coisa incrível, porque coincidiu. Eu não vi ainda. Essa é a primeira coincidência. Tá, agora, a primeira coincidência é essa. Conseguimos formar exatamente uma carta. Olha Valete de ouro. Valete de ouro. Entre todas as cartas diferentes, dos dois montes, você pegou duas cartas aleatoriamente. Valete de ouro. E formamos valete de ouro. Agora eu quero que você veja a carta que está no envelope. No envelope. Agora nós temos aqui você me auxiliar. Uma previsão. Ó, no ar aqui, hein? Vamos abrir, tá fechadinho. Veja se tem a única carta. Aí tá.
Hã? Olha aí, sensacional, né? Coisa incrível. Parabéns, viu, Bianca? Que coisa gostosa isso. Obrigado, obrigado. Um Então, dia ele conta como é que faz, tá? aí vamos voltar aqui para fazer workshop, ensinar mágica, outra coisa diferente. Mas então, como eu te dizia... Tem o Mr. M e o Mr. B, o Mr. Bianca. Ah, verdade, verdade. Você sabe que, aliás, outro dia eu fiz um evento onde se falava em ética e o professor Mário Sérgio Cortella, era o palestrante antes de mim, ele falou um negócio que eu achei sensacional. Ele estava citando um filósofo que chama-se Immanuel Kant, um alemão, e Kant disse o seguinte a respeito de ética, né? O que você não pode contar como fez, não faça. É curioso, né? O que você não pode contar como fez, não faça. E eu entrei logo depois dele para palestrar e falei, poxa, eu vou ter que contrariar o professor Cortella, porque eu tenho que fazer e não posso contar como fiz. Como fez. Porque aí é falta de ética. Então depende da profissão. Com certeza. Né? As coisas mudam um pouquinho, mas é um pouco por aí. Olha, nós estamos atravessando um período aí, não é novidade para ninguém, principalmente os integrantes da classe média, cuja qual eu me incluo, com carteirinha e tudo mais, não é? Só não pode pedir a mensalidade, que até a mensalidade da carteirinha não está em dia. E vamos fazer alguma coisa com dinheiro, com a nota. Você tem alguma nota? Mas eu acabei de fazer aparecer uma nota. Você viu que você tem essa fixação por dinheiro, por nota. Seria talvez uma tendência da atualidade? Uma tendência da atualidade. No momento que nós atravessamos. Mas eu vou aproveitar, deixa eu só voltar. Não, já que você está falando em dinheiro. Sim, fica à vontade. Uma grande parte dos eventos, eles falam em vendas. Aliás, toda empresa tem que falar disso. Né? Seja a área que for, até tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela história do porteiro ao presidente, todo mundo vende e todo mundo atende. Porque é assim que tem que funcionar uma empresa. Né? E eu falava sobre contar histórias. E vender é contar história, como eu te disse aqui. Né? Toda a grande história, ela é feita de diversas partes, diversos itens, diversos personagens, um enredo, que são pecinhas de um quebra-cabeça que tem que se encaixar. Que vai formar uma ideia, cuja ideia é que você vai vendê-la. Exatamente. Você trabalha com meio de comunicação há muito tempo, conhece muito. Os comerciais de televisão, os que marcam e ficam na cabeça da gente, são aqueles que contam histórias. Não é? Todo mundo tem aquela historinha que você lembra, puxa, fica, porque grava, porque é emocional. Sem dúvida. E a história, para gravar, ela tem que ser simples, tem que ser surpreendente, que aliás é uma coisa que eu digo, o que é previsível não emociona. Sempre que você surpreende uma pessoa, aquilo emociona muito mais. A história tem que ser verdadeira, emocional, como nós estamos falando, e tudo que você contar em forma de história, ela funciona bem mais. Então, juntar essas pecinhas do quebra-cabeça numa única figura é conseguir fazer o que é importante, né, para todo mundo, já que você falava em dinheiro, que são que eu tô aqui as do vendas, lado. que são Eu estou aqui do lado. Resultado. Né? Olha aí, cadê então, os papéis? Está aqui, tá vendo? E tão simples, né? Estou fazendo aqui bem perto de você. Não, mas a gente não consegue ver. Eu tenho ódio disso. Por isso que eu quis trazê-lo, né? Não fique bravo, não fique bravo. Agora, essa história que você está falando aí, que para você vender um produto, né, e convencer uma pessoa, você tem que agir no emocional. Um amigo dele fez para a ex-esposa, né? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, tem que ser emocional, mas é verdade. Ele aliás, surpreendeu e desapareceu. Ex-esposa. Ex-esposa. Às vezes acontece. Mas, como eu te dizia, eu procuro passar o que eu conheço, né, da área artística para a área corporativa. Mas não foge não, eu quero uma com dinheiro. Eu estou quebrando o seu script aqui. Eu já percebi que você está quebrando o meu quero te derrubar, hein? Você quer me derrubar. Quando a gente fala em dinheiro, os caras sempre perguntam, Bianco, eu preciso fazer um grande resultado. Na verdade, o que ele quer é pegar o resultado que ele tem e transformar numa coisa muito maior, né? Então, que dê mais resultado, ele quer que vai fazer crescer o dinheiro. Exatamente, né? cada vez mais. Literalmente. Fazer crescer os resultados, crescer o dinheiro. Mas vai por aí, Paulo. Nossa, tem tanta coisa que eu faço essas analogias. Quando eu falo sobre um tema importantíssimo, que a gente começou falando sobre isso, que é a atenção, capturar a atenção das pessoas. Nós estamos aqui no meio de comunicação e a ideia é capturar a atenção das pessoas. E no domingo de manhã eu tenho certeza que as pessoas estão gostando. Exatamente, de uma maneira interessante. Então, o que eu vou fazer? Matar a vontade das pessoas, que é ensinar um número de mágica. Perfeito. Fazer uma coisa divertida, que é bem fácil de fazer. É só a pessoa pegar em casa um cartão branco, que é fácil de recortar, cola um ponto vermelho de um lado. No centro. Do outro lado você cola 2 pontos. Tá certo? Do outro lado você cola 3 e do outro lado 4 pontos. É bem fácil. O pessoal acha que se confundiu. Eu vou começar de novo. De novo. De um lado 1 ponto, do outro lado 2, do outro lado 3, do outro lado 4. Sim. Não, peraí, eu vou contar como é que funciona. E é um objeto só, né? O pessoal começa a ficar bravo comigo. Na verdade, aqui você tem nós temos 2 pontos. Aqui. Um você cobre fica, um. Fica escondido. Perfeito. Então você cobriu, dá a impressão que tem um. Para parecer que são 3, você cobre a outra extremidade. Né?
Do outro lado acontece mais ou menos a mesma coisa, uma ilusão de ótica, né? Quando você mostra o cartão assim, diz que aqui tem 2 pontos, também não é verdade. Aqui são 3, um deles está aqui embaixo. Só colar mais um aqui. É impressionante. Assim aparecem 2 e quando você faz assim, aparecem 4, né? Aliás, Então, tem muita coisa na vida, e no trabalho, nas empresas, em toda atividade, que às vezes você está visualizando uma coisa que não é real. exatamente. Agora, Não é? você está bem perto de mim. Você é um cara muito educado, mas tem pessoa que pode ficar desconfiada, fala, pô, Bianco, mas você disse que são 3, mostra os 3, tem que mostrar e tal, é um desafio. Eu não sei como a pessoa de casa vai fazer. O que eu faço é um passe de mágica, mostro os 3 pontos, não há problema. Se a pessoa quiser ver do outro lado, pode mostrar os 4, também não acontece nada. O que eu genial, gosto de fazer cara. com a plateia é confundir mais, mostrando que do outro lado nós temos 5 e na verdade do outro lado eu tenho 6. seis. Então fica mais fácil assim. Ah, e aqui, ó, não Espero tem que ninguém. vocês tenham o mesmo resultado nesse domingo quando forem praticar Nossa, aí. Bianca, Né? E que aconteça alegria, assim. cara. Isso antecedendo o almoço é mais que espetacular. Para né? abrir o apetite, para... Mercado brasileiro, onde é que as pessoas se buscam mais? Mais região sudeste, em função do número das empresas? Se bem que hoje o Brasil, ele Ele é grande, ele é amplo. O Brasil é maravilhoso. eu queria você achar, sabe? eu não diria polivalente, mas ele é múltiplo, né? Ele tem Sim. as empresas distribuídas aí em várias, mas com uma concentração maior, principalmente na nossa região. Né? É claro que a região sul e sudeste é muito rica, mas eu faço muita coisa no Brasil todo, para falar a verdade. Sei. Se você pegar o agronegócio, por exemplo, que está indo muito bem no Brasil, Verdade. apesar de todo esse momento que nós vivemos, mas eu viajo no Brasil todo, centro-oeste, norte, nordeste Leilões. e tal. Leilões. Então, como eu falei, há grandes feiras agropecuárias, esse tipo de evento, treinamento para esse pessoal. Você tem diversas áreas, você pega a área farmacêutica, hoje a área de cosméticos e beleza, que é uma área que ela cresce em momentos difíceis, que é Vertiginosamente, que é mesmo com a impressionante. crise. Eu tenho feito bastante trabalho. A área de seguros, o brasileiro cada vez mais está partindo para essa área para se resguardar, para ter segurança, previdência privada. Enfim, tem diversas áreas que, como você falou, o Brasil ele é múltiplo. Ele é múltiplo. Mas você sabe uma coisa que me encanta, Bianco? Porque você fez a menção aí de agropecuária, né? De feiras, enfim. Existe um mundo tão particular entre essas pessoas que são proprietários de grandes fazendas. Eu tive recentemente com o Ivan Fábio Zurita, lá na cidade de Araras. Se não me falha a memória, me perdoe se eu cometer algum engano aqui, mas são 28 fazendas e ele faz leilão em várias regiões do Brasil, onde ele tem fazendas e gado e tudo. E é um mundo totalmente à parte e é um mundo efervescentíssimo. Sim. É sensacional. E faz uso de muitos artistas. Olha, como exemplo, eu consegui ver numa mesma festa, no mesmo metro quadrado, o rei Roberto Carlos e o Pelé Olha juntos. que fantástico. Num dos eventos que ele promoveu. Então, eu tenho a impressão que você deve se surpreender no dia a dia também, mesmo levando conhecimento às pessoas, porque a linguagem da venda, a linguagem da palestra em si, do convencimento, da motivação, ela é única. Os ambientes é que mudam, mas o ser humano é o mesmo, não é? Verdade, verdade. Você falou uma coisa sensacional e é isso mesmo, porque eu lido com pessoas. As pessoas são parecidas. O que muda é exatamente esse ambiente de negócio. E eu falo para as pessoas, quer dizer, o profissional que dá um show, o diferencial humano, o talento dentro do negócio. Esse é o meu ponto de vista. Então, não interessa a área de atuação, não tem mais, o cara só faz para a indústria química, Entendi. ou só faz para bancos. Não, eu atuo em todas as áreas porque eu falo para pessoas, eu falo com as pessoas. Então, vai nessa linha. Tem mais número aí? Então, aqui mais um, que a gente estava falando tanto em pessoas. Nossa, Bianca, falamos os caras tanto em estão me dizendo que cartas. está acabando o tempo, cara. Então vamos lá. Fica para outra vez, ó? Não, não, de jeito nenhum. Aqui tem todo o tempo do mundo. Vamos lá. Então, vamos ver se a gente consegue pegar aqui para vocês olha verem. lá. Um baralho, cartas diferentes, acho que dá para o Ok. pessoal de casa ver. E a ideia é a seguinte, eu vou passar rapidamente, eu vou pedir para você botar o dedo no meio, entre duas cartas, aonde você quiser, tá bom? Tá. Então, E seguro. Ok. ok? Vou fazer uma pergunta, quer mudar de lugar ou aí mesmo? Não, aqui não. Então, tire a carta, veja a carta. Agora, eu quero que vocês confiem, eu não vou olhar. O Paulo vai mostrar para a câmera, Tá. pode mostrar, eu não quero ver. Essa aqui? Essa aqui? Aqui. Olha aqui. Eu tô olhando lá no monitor, não sei. É nessa câmera aqui que eu tô, caramba. Aqui, ó. Tá? Pode ser? Ok. Tá. Devolve a carta aqui para mim. Devolvo. Tá? Agora, a ideia é a seguinte, eu vou deixar a sua carta aqui, tá? Vamos embaralhar um pouquinho, deixar bem misturado. Eu vou tentar localizar a sua carta. Eu vou mostrar para a câmera, foi essa carta aqui? Não? Não.
Não foi essa carta? Não. Não foi. Então vou deixar aqui. Vou pedir para você abrir a mão. Abrir a mão. Era um rei preto, não foi rei preto, tem certeza? Cobre com a outra mão. Cobre com a outra mão. Eu quero que você se concentre, pense na carta que você Concentrado. escolher. Vamos ver se a sua intuição funciona. Ela era preta ou vermelha? Vermelha. Então vira a carta. Pode olhar? Vamos ver? Nossa. Era um 10 de pau, não era isso aqui, não. Ah! Que sacanagem. 10 de paus não seria nem vermelha para começar. O telespectador é testemunho que eu mostrei. Sensacional. 5 de paus. Mas são pequenas brincadeiras aqui, evidentemente. O Paulo está me pegando de surpresa aqui com algumas ideias, mas Bacana. a ideia é essa, né? Bianco, terminou mesmo? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e eu queria te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Olha, parabéns pelo teu trabalho. Para as pessoas te acharem... O site, bianco.com.br. Bianco se escreve com K. Tem aqui no GC. Ok. www.bianco.com.br. Tem Bianco Palestrante, que é o Facebook. Lá tem vídeos das minhas entrevistas no Jô Soares. Vamos botar o vídeo aqui dessa entrevista também para o pessoal ver. Eu ensino a fazer mágica, tem os contatos, tem os eventos recentes que eu fiz. Bianco.com.br. Querido, grande domingo para você. Obrigado. Boa semana, bons negócios. Muito Atenção, empresários desse meu Brasil varonil. Vamos contratar o Bianco, que ele é uma figura maravilhosa. Tenho certeza que a tua empresa vai ganhar uma nova motivação, com toda certeza. Nós vamos e voltamos. Até já. Pois é, nós estamos de volta e o Tendências e Atualidades nesse domingo, aliás, um ótimo domingo para todo mundo. Daqui a pouquinho a horinha do almoço, né? A hora sagrada, almoçar com a família, estar com os nossos entes queridos. Ou aqueles que estão numa situação melhor, né? Podem almoçar fora aí e escolher um bom prato. Afinal de contas, a nossa região é uma região extremamente rica na questão de culinária, não é? E hoje, falando em questão de culinária, Henrique, não é nada disso que eu vou falar agora. Eu estou trazendo um jornalista, companheiro da nossa casa aqui. Eu aprendi a ouvi-lo numa rádio aqui da cidade, na rádio, que não tem problema de dizer, na rádio CBN, como âncora. E muito rapidamente eu fiquei fã. Primeiro pela postura, pela lisura, pela qualidade com que ele conduz o próprio trabalho. E agora eu tenho o prazer, não é, de estar dividindo com ele o sinal da Band aqui em Campinas. Eu na qualidade de jornalista, mas fazendo mais para a área do entretenimento. E ele no jornalismo, literalmente falando, no cotidiano ali, trazendo todas as notícias, não é, que acontecem na nossa região. Senhoras e senhores, com muito prazer, não é, nesse domingo está aqui Walter Sena. Prazer em te receber, meu querido. Prazer é nosso. Muito Essa obrigado mão pelo gelada é curiosidade, é do frio ou ela toda vez que aquela luz vermelha acende acontece? Então, rapaz, eu tenho um pequeno problema aqui. A mão fica com essa temperatura no ar-condicionado. Sim, nós estamos aqui nele, no estúdio com ar-condicionado, né? Sim. Felizmente bem confortável, mas a minha mão fica gelada nessas situações. Walter Sena, você entra, você faz participações ao longo da programação diária da Bandeirantes com boletins informativos, não é? Exatamente. Nós estamos fazendo alguns flashes de notícia, né, que a gente chama aqui de notícias da redação. Sei. Então, ao longo da programação, a gente entra com aquela notícia, pela manhã, durante a tarde, que acabou de acontecer, o repórter está na rua ainda, manda um resumo para a gente já coloca no ar e depois a cobertura completa você vê logo mais no telejornal da casa. Isso acontece de segunda a sexta-feira ou no sábado também? De segunda a sexta. No caso de acontecer alguma coisa importante no fim de semana, extra, a equipe é acionada também. Bacana. Lá tem quem? Tem a Rose, que comanda o jornalismo, tem o Salomão. Preciso trazer o Salomão aqui. Salomão, você precisa vir aqui. A gente está na mesma casa, mas eu sei que você está trabalhando. O Sena arrumou um tempinho, desceu, saiu da redação e veio aqui conosco. Aliás, você nasceu em que cidade? Aqui em Campinas. Você é campineiro. Campineiro. E o teu primeiro trabalho nessa área de jornalismo foi aonde? Então, já faz algum tempo eu entrei em televisão. Como eu fiquei 10 anos no rádio, as pessoas, de uma maneira geral, associavam o meu nome mais à rádio. Mas eu entrei em 87 na televisão. Então, eu passei por praticamente todas as emissoras de Campinas. Naquela época, que TV era? Naquele tempo era TV Campinas, hoje é IPTV. Campinas e IPTV. Você foi contemporâneo de Campos Filho, então? Sim, trabalhei com Campos Filho. Cidinho Campos, lá em Rio Claro, no Diário do Rio Claro, 1978, hein, Cidinho? Você lembra bem disso? Depois veio para cá como apresentador de telejornal.
Exatamente, ele trabalhou, Depois ele se apresentou o elegeu Globo vereador, Esporte, não é? apresentou o Globo Esporte, apresentou jornais regionais da EPTV. Eu fui repórter de campo dele, você acredita? Ah, é? É. Na EPTV? Não, em Rio Claro, Em Rio na Claro. Rádio Clube de Rio Claro. Ele era o narrador e eu estava imaginando que talvez pudesse. Você entendeu? E aí o tempo passou, ele se tornou presidente da Câmara, não é? Acho que foi até o ano Hoje passado. é político, exatamente. Continua na política. Um beijo para você, viu, Cidinho? Um beijo para a família. Sei que você tem uma família maravilhosa. E, acima de tudo, um grande homem de Deus. Isso que é o mais importante. Mas vamos nos ater aqui ao Sena. Aí você fez essa iniciação na antiga TV Campinas, hoje é PTV, né? O Oliveira Andrade comandava ou não? Não, no meu tempo não era, já era a Mara Rúbia. A Mara Rúbia. A Mara Rúbia. Era Você a Mara vê que eu sou Rúbia. antigo. Eu participei de futebol de imprensa com Oliveira Andrade. Eu peguei a transição, né? Foi no final dos anos 80, Sim. né? E quando saiu lá o Antônio Carlos de Júlio, o Oliveira Andrade, aquele pessoal, né? Sim. E entrou a Mara Rúbia e o chefe de reportagem era o Luiz Figueiredo. Luiz Figueiredo, Naquele período verdade. E de lá para cá, rádios pelas quais você chegou a fazer jornal ou não? Não, já a imprensa Impressa, né? não. A mídia impressa Não. eu não trabalhei. Tá. Depois da IPTV, Aí eu fui para, então, TV Diário do Povo, que hoje é a TVB. sim. Naquele período ela repetia o sinal do SBT. E a gente tinha lá um jornal local também que a gente trabalhava. Eu fui repórter e editor de texto lá. Vamos falar do dia de hoje. Como é que você vê o jornalismo como um todo hoje no país? Com liberdade, mas sempre achacado para alguém tentando tirar essa liberdade, né? O que ocorre hoje, um fenômeno que tem acontecido, Paulo, é que o jornalismo hoje, a informação deixou de ser já há algum tempo uma coisa só do jornalista. Né? Então hoje está em todo lugar, está na internet, está tudo muito rápido. Sim. Então, e os comentários também. Então tudo que você fala tem gente contra, gente a favor, então ficou uma coisa muito complexa e ao mesmo tempo estimulante, né? E as pessoas, os meus colegas, todos nós jornalistas, estamos ainda aprendendo a lidar com essa nova forma de comunicação. O jornalismo, de uma forma geral, na minha opinião, continua bem, está trabalhando, tem a apuração séria, consistente, e é claro que nunca vai agradar a todos, mas o jornalismo, ele não perdeu a sua essência de ser a informação bem apurada e bem transmitida. Você sabe que eu converso com muita gente, e até pela exposição que a gente tem diariamente, não só pelo rádio, mas voltando agora à televisão também, e as pessoas, Paulo, mas é muita desgraça na televisão, é o tempo todo, a gente liga, é só assalto, assassinato. No mundo da moda, eu vou me transpor agora no Tendências e Atualidades, tem coisas que são tendências, tem coisas que são atualidades. Existe um comportamento uníssono ou comum entre todos os telejornais que parece que se prima para mostrar esse tipo de reportagem, Sena? Eu acho que não, eu acho que na verdade a notícia é sempre aquela coisa mais importante, independentemente da editoria. Seja futebol, seja cultura, seja um caso de polícia. Eu acho que quando o jornalista, quando a pessoa que é responsável pela edição daquele veículo, daquele horário, ele imagina a edição do dia, ele vai programar de acordo com o que mais importante aconteceu. Se você estiver num período de Copa do Mundo, a notícia do esporte vai ser a mais importante e vai abrir o jornal. Sim. Se você tiver um artista de renome internacional, vamos supor, visitando aquela cidade, aquilo vai ser uma notícia de cultura, vai pautar o jornal daquele dia. Então o problema é que as pessoas fixam na memória e lembram só das más notícias. Sei. E aí isso acaba trazendo a impressão de que só má notícia é que entra no jornal. Mas todo dia você pode observar, né, o telespectador pode observar, em todas as edições de qualquer jornal, tem má notícia e tem boa notícia. Bom, afinal de contas também, o jornalista ele não vai inventar uma notícia. Ele só simplesmente relata e mostra o fato acontecido, não é? Claro, o jornalista ele não acorda de manhã pensando, nossa, Hoje eu quero uma má notícia para mandar para o meu leitor, para o meu telespectador, para o internauta e por aí afora. Na verdade não é assim, né? Tem toda uma apuração, tem toda uma rede de informações e a gente realmente se pauta pelo que mais importante vai acontecer. E infelizmente hoje somos motivados até com uma certa tendência para a notícia negativa, porque a política em si, como a política econômica,
ela não demanda uma outra notícia que não só, infelizmente, uma notícia atrás da outra negativa. Esse é o grande problema. Se você mora numa cidade, num estado, num país que tem problemas de saúde, tem problemas graves de segurança, Sem cadeias dúvida. lotadas, pessoas passando pelas mais críticas dificuldades, é claro que você não imagina que numa edição vai ser muito mais fácil ter uma má notícia, ter um problema sim. que aflige a população do que propriamente uma boa notícia. É o espelho, é o reflexo da sociedade, do que acontece no dia a dia, né? Bom, como todo ser humano, você é filho de quem? Edson Bernardino Sena, E? baiano, e Sei. Jandira Pereira Sena, Puxa mineira. vida, e o que eles vieram parar aqui nessa nossa região? Trabalho? Então, trabalho, né, nos anos 60 e 70, Campinas recebeu muita gente de fora de outros estados. Era uma cidade que estava despontando, Sim. todas as pessoas usavam Campinas como Eldorado, vão para Campinas. Sei. E aí, entre outras pessoas, Eu meu sou pai um e minha desses mãe. retirantes próximos. Pois é. Eu vou para Campinas Veio e vim de muita Piracicaba gente. para cá. Olha, muita gente do Paraná, de Minas Gerais, né, nesse período que meus pais vieram. Eu te perguntei, aparentemente falando trabalho, né, parece o óbvio, mas tem gente que vem para passear no lugar, por exemplo, vem visitar um parente doente, ou vem visitar um amigo que se casou e acaba ficando, né? Verdade. Então, tem uma certa obviedade na pergunta, mas a história é muito bonita. E ele fazia o que com a profissão? Então, meu pai sempre trabalhou em transporte coletivo. Então, Sei. ele já foi gerente de tráfego, já foi motorista de ônibus, ele já foi inspetor de ônibus, fiscal. Então, ele trabalhou o tempo todo, praticamente, da vida dele no transporte coletivo. E o Sena é pai de família hoje ou não? Ou é solteiro? Não, eu sou pai de família, tenho 3 filhos. 3 filhos, são meninos. 2 meninas e um menino. O mais velho tem quanto? Aí você complica um pouco, né? É. A mais velha está com 28 anos. Sei, começou cedo, hein, Comecei amigo? cedo. 28. 28, depois o do meio, o do meio tem 22 e a mais nova tem 19. Nome deles todos? A mais velha, Natália, o do meio, Everton, e a mais nova, Stephanie. Olha, estão me avisando lá, você sabe muito bem, você sabe esse negócio de tempo. Para a gente encerrar, você como jornalista, enfim, eu queria falar que você naturalmente encerrasse falando de tuas esperanças e das tuas pretensões profissionais daqui por diante, não é? Bom, o que a gente pode dizer é sempre esperar que as coisas melhorem para todos, para o país, especialmente na economia, né? O país, quando não vai bem na economia, mais nada vai bem. Sem dúvida. O problema econômico é uma coisa importante, porque daí não vai bem a saúde, não vai bem a verdade. educação e etc. Então a gente torce para que o país tome um rumo econômico melhor e que a gente tenha esperança de ver o país crescendo novamente. E o jornalista Sena, o que ele espera dele? O jornalista Sena espera sempre a próxima reportagem, o próximo assunto, o assunto de amanhã, o assunto que ainda está por ser transmitido é sempre melhor do que aquele que foi transmitido ontem. Bacana. Meu querido Walter Sena, vocês acompanham aí as programações todas, principalmente os telejornais da TV Bandeirantes. Diariamente você pode vê-lo em várias edições ao longo do dia, sempre com extrema elegância, muita capacidade e carisma também. Sena, obrigado por você ter vindo, viu, cara? Obrigado pelo convite. Foi muito bom. E a gente vai trazer outros companheiros nossos que a gente quer mostrar o dia a dia, quem são dessas pessoas e como elas vivem, não é? E como elas veem o mundo assim como nós todos. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos já. Até já. A Flyworld é a primeira franquia de turismo do Brasil. Transforme sua casa num home office sem deixar sua atividade atual. No portal flyworld.com.br/Cambuí, você clica em reservas online e ali você encontra as tarifas inferiores ao maior portal de reservas do país. Nos aplicativos Apple e Android, você faz reservas de hotéis, passagens aéreas também. A Flyworld não é uma operadora, é uma agência de turismo multimarcas. Torne-se um franqueado com investimento a partir de R$ 12.800 e tenha acesso às grandes companhias aéreas, credenciamento para obter vistos e passaportes, além de operar câmbio, seguros de viagem e até intercâmbio, gente. Treinamentos com back-office e suporte de 24 horas da Flyworld. Olha, são mais de 40 cidades operando nesse sistema. A Flyworld é credenciada pela ABF. Que tal você mudar de vida? Seja um franqueado. Venha para a Flyworld, o seu amigo de viagem.
Olha, vocês estão vendo aqui que eu tô com outra roupa por motivo mais do que justo, depois de bater um papo gostoso aí com o Walter Sena, e também hoje nós tivemos a presença desse excepcional mágico brasileiro, o Mágico Bianco, não é? Eu não poderia encerrar o programa de uma maneira melhor do que com música. E quando a gente fala em música no Brasil, a gente lembra de uma família, não é? É a família Lima. Hoje eu tenho 2 Limas aqui. É o Lima da Pérsia e o outro Lima, que é a Lima comum. Então aqui, esse aqui é o Sam, esse que vocês estão vendo aí, com esta vasta cabeleira, porque ele é um pistonista, não é? E faz muita força para tocar, e ao longo do tempo, isso naturalmente, o cabelo de tanto arrepiar um dia não resistiu mais. E o Allen, que vocês tanto bem conhecem, evidentemente, vocês são irmãos, não é? Sim. Aliás, todo mundo é parente. Bivitelinos. Bivitelinos. Ah, bom. Mesmo porque um tem uma idade, eu tenho outra, falei, gêmeo aqui vai ficar difícil, não é? Mas enfim, vocês estão com um DVD novo que está lançando, é por isso que eu fiz questão de trazê-los aqui. Ah, obrigado, naturalmente, Paulo. Obrigado de vocês terem vindo, não é? É um trabalho que vocês fogem um pouco, é um trabalho paralelo que vocês fazem com os tios lá, não é? Com os primos. Isso. Né? E esse DVD já chegou, já está pronto. Me conta essa história aí, rapaz. Família Lima agora, esse ano, fazendo 20 anos de carreira, né? Puxa vida, passa. É um marco para nossa carreira, principalmente misturar música clássica com rock and roll. É uma marco, coisa... taca-lhe pau. É o marco total, taca-lhe pau. E aí? E então, para nós, fizemos um DVD muito especial para comemorar esses 20 anos de carreira. Eu tenho mais da família Lima, eu não vou botar a música. Tem algumas imagens. Aqui fazer ao vivo e tal, mas... Tem algumas imagens da família Lima eu trouxe. Vamos comemorar 20 anos de carreira. Esse que vocês estão vendo agora é o DVD Raízes, que está passando aqui, as imagens. É um DVD que mostra que a gente gravou clássicos do Rio Grande do Sul. As músicas dos gaúchos que fizeram sucesso no Brasil inteiro. E deram uma roupagem nova? Uma cara da família Lima. Entendi. Ficou um primor. E isso nos desafiou a continuar seguindo essa linha brasileira. E aí, para a gente comemorar os 20 anos, né, a gente resolveu pegar os compositores brasileiros clássicos, por exemplo, e fazer uma roupagem totalmente alguns especial. Compositores. Carlos São mais Gomes, né, Vila Lobos. Então a gente partiu para essa linha. Entendi, mais para pegando os clássicos isso. E fizemos uma transformando isso numa linguagem popular. mais consumista, mais popular. Entendi. E tivemos a honra de ter o Chororó tocando viola. Puxa vida, rapaz. Vai estar presente no DVD, vamos lançar agora em agosto. Aliás, por uma questão de parentesco, você hoje é primo da Sandy, né? Agora sou primo. É. Só não peguei herança ainda, mas sou primo. Que sempre é bom, né? Olha, o primo tá de parabéns ali, viu? É verdade. Aliás, nós temos uma amizade muito grande querido com a família. Eu me lembro do aniversário de 15 anos da Sandy. O tempo passa, meu amigo. Mas, Sam, essa tua intimidade aí com o pistão, você toca outro instrumento ou você já se aprimorou no pistão? A minha especialidade mesmo é o pistão, o trompete, né? Mas eu toco vários outros instrumentos, né? Sou multi-instrumentista. Só para esclarecer o telespectador e o apresentador, trompete e pistão... É a mesma coisa. É a mesma só coisa. Muda o nome. É que nem sanfona e acordeon, né? Exatamente. O fole é o mesmo. O fole é o mesmo. Os teclados também. Só muda o gaiteiro e a cabeleira. Você está dizendo que ele é mais velho que você. É, o Allen é mais velho. É 3 anos mais velho. Onde é que vocês nasceram? Nós somos gaúchos, né? A gente nasceu em Novo Hamburgo, perto de Porto Alegre. Moramos lá uns 14 anos, depois fomos para Caxias do Sul, depois Porto Alegre e agora estamos aqui em São Paulo. Na família são vocês 2 como irmãos ou tem mais irmãos? Tem mais 2 irmãos. Mais 2, são 4 homens? 4 homens, tudo macho. E a família Lima não faz mulher, não? Precisamos ver o... A gente resolveu abrir uma franquia mais masculina mesmo, porque o Brasil precisa, né? Então... o conjunto de vocês, a história da família Lima em si, há 20 anos atrás, começou lá no Sul. A gente começou no Rio Grande do Sul. E uma história, na verdade, sem pretensão. A gente queria ganhar a vida. Entendi. Né? E aconteceu com o falecimento do meu pai. O meu tio chamou para eu dar aula na escola de música dele em Porto Alegre para ajudar na minha renda familiar. Sei. E nós montamos ali uma coisa de um grupo e tocando em eventos. E uma coisa levou a outra e em questão de 2 anos foi sucesso. O momento em que vocês falaram, puxa vida, estourou. Desde a semana passada nós somos conhecidos no Brasil inteiro e nós somos verdadeiramente profissionais aceitos por um país inteiro. Aconteceu que a gente estava tocando, de repente recebemos um convite para tocar no Palácio do Governo, para o governador, e lá foram todas as primeiras damas do país, de cada estado estavam nesse evento. Adorou a apresentação. Uma quis levar para o Espírito Santo. Nesse dia, no aeroporto do Espírito Santo, indo para o Espírito Santo, em Porto Alegre,
uma atriz da Globo estava no aeroporto e era fã nossa porque já conhecia nosso trabalho no Rio Grande do Sul, uma coisa Sei. regional, nada grande. E ela falou, vocês têm como me dar uma fita para eu levar para o Faustão? E levou. E não é que ela levou, 2 dias depois o Faustão liga. Que espetáculo. Queremos vocês aqui. Uhum. E dali em diante foi uma avalanche assim, de shows, aí a gente acabou gravando, nem tinha disco quando fomos pro Faustão, aí acabamos gravando o disco e tivemos que vir morar em São Paulo. E assim E é a fizemos um vida, amigo né? como o Paulo Leone agora. Pois é, olha, deixa eu aproveitar, nós estamos mostrando algumas imagens aqui de vocês. Esse é o novo projeto, eu e meu irmão, né? Chama-se Allen e Sam, que é nós dois, né? Sim. E a gente está viajando o Brasil inteiro com esse show aí. É um show de música eletrônica, é um live de música eletrônica, como eles falam, né? Que bacana. E a gente rapaz. mistura. Vocês levam todo equipamento. Todo equipamento e uma produção também. Então a gente mistura os instrumentos acústicos e eletrônicos com a música eletrônica. E que é legal que é ao vivo. Aliás, eu estou vendo ali uma porção de De efeitos. coisas caindo e tal. Tinha até um pedacinho de um celofane ali que acho que veio junto da apresentação. Exato, Sim, veio sim, no sim, equipamento, né? Aham. E graças a Deus a gente está com muitos shows, então o meu maior desafio é conciliar a agenda. Casas noturnas, espaços abertos, enfim, qual é a... Clubes, e casas noturnas, festivais. Tocamos até ano passado nos Estados Unidos, no Spring Break Miami, lá na época Puxa do vida. Ultra. E nossa carreira está apenas começando. Como tudo a gente faz com calma e com o pé no chão. Nós somos humildes, Bacana. simples, um passo de cada vez, mas está indo muito bem. O meu irmão, o Sam, começou a estudar produção de música eletrônica, agora ele é meu professor. Entendi. Há 5 anos atrás ele começou a estudar, justamente com o intuito de a gente produzir nossas músicas. Que lindo. E agora nós estamos chegando nesse nível, né, de conseguir produzir músicas que podem ser exportadas. Então esse é o nosso intuito, a gente tocar pelo mundo inteiro, com a música eletrônica também, misturando com o acústico, que é uma coisa inovadora, né? Ó, vamos aproveitar então, vamos ouvir. Nós gravamos aqui uma parte no estúdio, que é legal vocês trazerem de outros lugares e tal, com a produção pronta, e a gente fez assim um número musical no estúdio. Tem alguma nominação, alguma coisa que você quer? Você pode falar a primeira música e a segunda. música A primeira música é um remix feito por um amigo nosso, o Igor Wilcox, que é da Cantaloupe, é uma música do Herbie Hancock. Sim. Né? E ele remixou, fez uma cara mais Esse pista Herbie e ficou Hancock, toquei muito fantástico. no rádio isso aí. Vamos lá então, pessoal, e a gente volta rapidinho. Vamos curtindo aqui, a gente volta no bate-papo lá. Vamos lá. Sensacional, né? Você que está em casa, nada melhor do que a sua avaliação, né? E para fazer esse repertório, Sam, como é que faz? Vocês escolhem em conjunto? Na Porque verdade, tem que adaptar o pistão, não é? tem que adaptar tudo o que a gente toca, dá bastante trabalho selecionar para tocar, porque tem que reproduzir muita coisa para a gente poder tocar em cima, né? Sei. Porque normalmente a música eletrônica é cheia de elementos, então a gente tem que copiar o que era original e tirar alguns elementos. É como pra preparar ficar- um bolo, faz a receita e já leva semi-pronto. Exatamente, já leva Né? assim pronto para a gente poder tem trabalhar em pedidos cima. ali? O pessoal pede coisas da hora? Pede muita E aí, coisa. como é que faz? Inclusive o repertório muito se dá por isto. Sei. Né? A gente recebe pedidos, a gente toca em casamentos, em formaturas, alguém pede Led Zeppelin, pede Guns N' Roses, e a gente começa a fazer essa mistura dos estilos, sabe? E isso é que agrada demais na música eletrônica. Para achar Misturando vocês, EDM. como é que faz? Allen e Sam, Aham. .com.br, Allen com 2 L's, Allen e Sam.com.br.
Então, olha, eu queria agradecer a vocês dois. A gente Obrigado, falou nós que agradecemos. do novo DVD, já está na praça. O DVD vai ser no segundo semestre da família Segundo Lima, semestre, 20 como anos. você me disse. E além disso, só acessar o site, o nosso Facebook e conversar com a gente. E foi um prazer te ver. Obrigado, Allen. Você é sempre maravilhoso comigo. Sam, eu não te conhecia pessoalmente. Parabéns, Pois é, cara. obrigado, obrigado. Eu sou muito fã. Eu falei para você que eu gosto do Herbie Albert. Então você está na minha ficha aqui também. Muito isso aí, bem clássico. catalogado. Senhoras e senhores, vamos então. Nós estamos finalizando. Deixa um beijo para todo mundo. Vamos curtir aí um pouquinho mais da remixagem, não é? De Com a Allen partição Sam. do Allen e do Sam. Para nós, ao vivo. Até semana que vem. Sweet